Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, essa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 17, até o versículo de número 31. Dando sequência à nossa jornada aqui, versículo a versículo, capítulo por capítulo, aprendendo sobre a vida de Jesus. Nós temos intitulado o Evangelho de Marcos da história de um Deus servo, um Deus que veio ao mundo para nos servir integralmente, plenamente, com seu amor, com seu cuidado, com a ministração, e nós temos sido impactados por essas verdades. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, gostaria de ler com vocês, versículos 17 a 31. A palavra de Deus diz assim: Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Oremos. Deus, que o poder da Tua palavra seja manifesto e traduzido pelo poder do Teu Espírito. Que nossos corações sejam inundados pela Tua verdade e que tenhamos pressa em não apenas ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, mas tenhamos pressa em viver, em aplicar cada uma dessas realidades que o Senhor tem traduzido aos nossos corações. Fala com a Tua igreja, fale conosco, assim esperamos no nome de Jesus. Amém e amém. Então nós continuamos aqui em Marcos capítulo 10. Nós já vimos que Jesus agora efetivamente está a caminho de Jerusalém. Já dentro de algumas semanas nós entraremos com Jesus em Jerusalém, naquilo que nós chamamos de entrada triunfal, o domingo de Ramos, onde ele é aclamado e as pessoas gritam: Hosana nas alturas, eis o filho de Davi. Então, enquanto Jesus está a caminho de Jerusalém, ele está ensinando seus discípulos sobre uma variedade de temas de suma importância. Ele falou sobre casamento, ele falou sobre divórcio. E ele acabara de ensinar uma lição valiosa sobre as crianças. Nós vimos isso no último domingo. Crianças que naquela sociedade, você bem se lembra, não possuíam qualquer valor. Crianças que não ocupavam qualquer status de posição social. Crianças que traziam um antagonismo de tudo aquilo que a humanidade, tanto lá quanto cá, valorizavam e ainda valorizam. Porque o que a nossa sociedade ainda valoriza é o que nós somos, o que nós temos, e a partir do que nós temos, sobretudo,
e de qual é o nosso nome e da nossa respeitabilidade social, aí nós temos ou não um valor para o outro que nos observa. Ele anuncia o Evangelho tendo as crianças como um referencial, e isso é uma revolução. Porque ele diz que aquele que não receber o Evangelho, da mesma maneira como uma criança recebe o Evangelho, não entrará no reino dos céus. E nós vimos, talvez nós poderíamos falar da criança a partir do seu conceito de pureza e várias outras manifestações, mas nós destacamos duas. Criança é crédula, criança tem fé, criança acredita. Então nós devemos ter o coração aberto para colocar nossa fé em Jesus Cristo, tal como uma criança crê. Mas eu creio que acima de todas as coisas, receber o Evangelho como uma criança é receber o Evangelho sem nenhum senso de mérito. Criança não recebe salário, criança não barganha com seus pais, a criança recebe a provisão diária, a criança recebe o carinho, a criança recebe o amor, não porque ela fez nada para merecer aquilo. A criança não vive essa crise, nós falamos. A criança simplesmente recebe, tudo como fruto da graça. E não por acaso o nosso texto diz que Jesus já estava saindo, ele falou sobre as crianças, falou com as crianças, falou para os discípulos através das crianças, e quando ele estava saindo, um homem corre na direção dele. E quem é esse homem? É importante compreender quem é esse homem. Mateus capítulo 19, versículo 20, vai dizer que ele era um jovem. Versículo 22, aqui mesmo em Marcos 10, vai dizer que ele era muito rico, possuía muitas riquezas. A mesma história contada por Lucas, no capítulo 18, versículo 18, diz que ele era um homem importante, ou seja, de estatura social elevada. E aqui mesmo em Marcos 10, no versículo 20, texto que nós acabamos de ler, é dito que ele se dedicava à lei de Deus, porque palavras dele, ele cumpria a lei de Deus desde a sua adolescência, e nós já vamos ver o que isso significa. Então ele é um jovem, extremamente rico, importante para aquela sociedade e temente a Deus. Nós temos que pensar que é absolutamente possível que esse jovem rico, e é assim que nós geralmente falamos desse trecho da palavra, a história do jovem rico, é absolutamente possível que ele tenha ouvido a conversa de Jesus sobre salvação, tendo crianças como fonte de evidência dessa salvação. E não me parece por acaso, não me parece coincidência, se de fato ele ouviu, e tudo leva a crer que ele ouviu, porque Jesus ainda terminava a conversa, ele chega até Jesus, ele aproxima-se de Jesus, e ele aborda Jesus antes de Jesus seguir seu rumo, ele precisa falar com Cristo. E ele faz uma pergunta aqui a Jesus, porque no fundo ele sabe que ele possui tudo o que qualquer ser humano gostaria de possuir, mas ele não possui o mais importante. Essa é a história, é o pano de fundo desse jovem. Esse jovem ele vive uma crise existencial, porque talvez na sua própria consciência ele pensasse: eu tenho muitas riquezas, todos me conhecem, eu sou reconhecido, eu tenho religião, eu faço parte do povo de Deus, eu só não tenho certeza se eu vou entrar no reino dos céus. Portanto, lembrando daquilo que Jesus havia falado, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então essa é a crise que esse jovem vive aqui. Então ele diz: bom mestre, o que farei? E preste atenção nessa pergunta, que ela é muito importante, ela reflete a mentalidade desse jovem. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Algumas observações. Esse jovem vai até a pessoa certa, isso é, Jesus. Ele vai com a atitude certa, ele se põe de joelhos, nosso texto está dizendo. Ele vai com a motivação certa, ou seja, ele deseja saber como ser salvo, mas ele vai com a mentalidade errada. Porque a pergunta dele é: o que farei para herdar a vida eterna? O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, traduz essa pergunta da seguinte maneira: mestre, o que farei de bom? O que farei de bom para ter a vida eterna? Gente, em outras palavras, sabe o que esse jovem está perguntando para Jesus? O que é que eu preciso fazer?
O que é que eu preciso fazer para merecer? O que é que eu preciso fazer para conquistar? O que é que eu preciso fazer para me apossar dessa coisa chamada salvação? Exatamente o contrário do que Jesus havia acabado de ensinar. O princípio antagônico de que aquele que entra no reino dos céus tem que receber o evangelho como uma criança. E criança recebe o evangelho como quem recebe um presente, não como um pagamento. E esse jovem, é possível então, é possível para a humanidade irmos até a pessoa certa, Jesus, com a atitude certa, prestarmos adoração, com a motivação certa, querer ser salvo, mas com a mentalidade equivocada. Uma mentalidade que é fruto daquilo que a religião traz sobre nós. E essa pergunta é típica de um religioso. Um religioso honesto, mas ainda assim um religioso. Porque a religião é essa troca, essa barganha, esse conjunto de manifestações positivas e negativas diante de uma divindade, a partir daqueles que são seus súditos. Então eu faço algo bom para a divindade me abençoar, e se eu fizer algo ruim, a divindade me amaldiçoa. Então, se eu fizer mais por ele, ele faz mais por mim. Se eu não fizer, ele se entristece. Essa é a mente de um religioso. Tudo é pelo mérito. Tão diferente das multidões ministradas por Jesus que nós temos visto até aqui. Porque até aqui Jesus está ministrando a cegos, a aleijados, a leprosos, a prostitutas, a publicanos, gente que vem com toda a sua miséria diante de Jesus. Miséria física, miséria material, miséria relacional, miséria emocional, miséria espiritual. É gente que chega para Jesus trazendo o seu nada, sabendo que Jesus pode tornar-se o seu tudo. São pessoas que chegam para Jesus sem absolutamente nada para oferecer e sabem que simplesmente um toque de Cristo poderia mudar toda a sua existência. Pessoas que precisam ser consertadas por Jesus, porque foram destruídas pela existência e pela vida. Esse jovem não parece ser, ou desejar ser consertado por Jesus. Ele quer saber. E esse jovem não é um jovem ruim. Ele só está enganado. Porque ele quer saber o que é que pode ser feito a partir de si mesmo para a obtenção da salvação. Talvez alguns de vocês já pensaram assim. Talvez alguns de vocês ainda hoje, ainda pensam que a salvação depende daquilo que você é ou daquilo que você pode fazer. Riquíssimo materialmente falando, porém completamente enganado. Enganado sobre a salvação, enganado sobre a lei que ele pensava conhecer, mas de fato não conhecia seus desígnios e seus propósitos, ou mais do que isso, a essência do que era a lei de Deus. Enganado sobre si mesmo, nós vamos ver nesse texto, e enganado sobre Jesus. E é interessantíssima a maneira como Jesus responde. Jesus responde perguntando: bom mestre, o que eu preciso fazer? Jesus fala: por que você me chama de bom? Para começar a nossa conversa. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Então Jesus, ele já traz para o centro da conversa aquilo que ele é, não aquilo que ele faz. Porque a mente desse jovem está voltada para a execução de tarefas. Jesus quer tirar a mente desse jovem da execução de tarefas para trazer para uma realidade de identidade. Então Jesus, ele faz essa pergunta dizendo: vamos discutir quem eu sou, para começar essa conversa. Por que você me chama de bom? Se não há nenhum ser humano bom na face da terra. Porque se você está me chamando de bom, ou você está enganado porque eu sou um homem como você, portanto eu não sou bom, ou há apenas uma outra opção. Se você está me chamando de bom, e somente Deus é bom, você está reconhecendo que eu sou Deus. E daqui nós partimos para aquilo que realmente interessa. Só há duas opções. Ou Jesus não era bom, ou Jesus era Deus. E ele traz isso para esse diálogo. E Jesus fala: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus, ele cita aquilo que nós chamamos da segunda tábua da lei. Você se lembra das duas tábuas, os 10 mandamentos, realizados por Deus,
e entregues a Moisés, a primeira tábua eram os mandamentos relacionados a Deus, 4 mandamentos. A segunda tábua, os mandamentos relacionados ao próximo, 6 mandamentos. Porque quando você fala sobre matar, adulterar, furtar, mentir, enganar e honrar pai e mãe, isso diz respeito às nossas relações horizontais. Então Jesus ele cita do mandamento 5º ao mandamento 10º, trazendo uma realidade relacional. Como é que você, jovem, tem lidado com o seu próximo? Essa é a primeira pergunta de Jesus. Como é que você tem lidado com o seu próximo? E, gente, vamos falar a verdade, esse jovem, assim, era o melhor daquilo que a sociedade poderia ter. Ele é o sonho de consumo de qualquer mãe e de qualquer sogra. Senta um menino desse aqui, as mães que têm filha solteira, elas iam olhar para esses meninos, ou para esse menino. Jovem, importante, respeitado, menino bom, menino de Deus, e tem um bônus, cheio da grana. Aí a mãe ia falar para a filha, então, você não viu esse jovem que está chegando? Menino bom, fala com ele. É um sonho de consumo esse menino. Só que ele estava cego. Como eu disse, ele estava cego a respeito de si mesmo. Ele estava cego a respeito da lei, ele estava cego a respeito da salvação. Ele estava cego a respeito de si mesmo porque ele não conseguia enxergar o quão pecador ele era. Porque olha a resposta dele. Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Não se engane, esse jovem não está sendo arrogante, ele está sendo honesto. Só que ele era cego. Porque para um judeu a lei dizia respeito meramente a uma observância de sinais externos. Então ele ouve a fala de Jesus, ele pensa, nunca roubei, ok, beleza, nunca matei, tenho honrado meu pai e minha mãe. Do fundo do meu coração, eu não creio que ele está sendo arrogante. Ele realmente acha que tudo, ou em tudo quanto possível, ele tem se mantido firme segundo aquilo que são os padrões de uma expressão de religiosidade. Então, para ele estava tudo bem. Mas ele estava cego sobre si mesmo. Ele não conseguia enxergar o quão pecador ele era. Ele estava cego diante da lei. Porque ele pensava que ele cumpria a lei, porque ele enxergava a lei apenas a partir desses critérios externos de avaliação, do fazer ou do não fazer. E ele estava equivocado acerca da salvação, porque ele realmente pensava que a sua justiça própria era o caminho para o reino dos céus. Quantas pessoas pensam isso? Essa semana eu aconselhava um casal, e aí o rapaz começou a me fazer algumas perguntas. Ele se declara um não religioso, ela se declara católica, e nós começamos um diálogo e uma caminhada de restauração matrimonial a partir de um aconselhamento bíblico. E aí ele foi me questionando e falando algumas coisas, e aí chegou ao ponto da salvação. Não era o propósito pelo qual nós estávamos ali, mas Deus é soberano, portanto, Ele nos lidera por onde Ele próprio deseja. Eu estava ali para falar de casamento, a gente acabou falando de salvação. E esse jovem me perguntou, Diego, tem um negócio que eu não entendo. Falei, o quê? Falou, como é que pode, às vezes, assim, o cara ser ateu e ter moral? O cara ser ateu e ter princípios? O cara ser ateu e ser um cara bom? Como é que um cara desse não vai para o céu, Diego? Ele falou, agora em contraponto a isso, como é que pode um sujeito ser religioso, estar na igreja todo domingo, e é um caloteiro aí na praça, é alguém que maltrata a mulher, é alguém que não é um bom pai, e como é que pode esse camarada ir para o céu? Aí eu falei, então, essa daí é fácil de responder, que do jeito que você está me falando, nenhum dos dois vai para o céu. Porque, de um lado, você tem alguém que pensa que a salvação diz respeito aos critérios morais. Para ser uma boa pessoa a partir de uma observância moral, não precisa ter Deus. Precisa ser educado, precisa não quebrar a lei, está tudo certo. Mas isso não significa ser salvo. Por quê? Porque a salvação não está baseada nas nossas boas obras. Então, está respondido.
Tal como a salvação não está baseada em uma fundamentação religiosa. O cara pode ser evangélico, o cara pode ser católico, o cara pode dormir dentro da igreja. Se o evangelho não tem gerado uma transformação que vem de dentro para fora, isso é nada mais, nada menos do que uma imagem. Então nenhum desses dois, nem o ateu, nem o religioso, entenderam o princípio do evangelho. Porque salvação é apenas em Jesus Cristo. E esse jovem não havia compreendido isso. Porque a lei, e quantos cristãos ainda vivem sob o jugo da lei? Pensando que é aquilo que eles fazem ou deixam de fazer na conquista da salvação. E eles vivem com medo, porque eles não sabem se eles pisarem aqui ou ali, de repente eles podem perder a salvação. Se você pode perder a salvação, das duas uma, ou é porque você nunca foi salvo, ou se você pode perder a salvação, é porque a salvação depende de você. Porque se a salvação depende de Deus, e se Deus é soberano, e se Deus já escolheu cada um de nós para a salvação, já nos adotou no amado, já nos predestinou, não tem como a nossa salvação falhar. Porque para a nossa salvação falhar, só se Deus falhar. Não tem como. E aí que o religioso fica doido, porque ele fala assim, não, mas então eu posso viver de qualquer maneira? Não, filho, se você está perguntando isso, você não entendeu a salvação. Porque a salvação, sim, me permite viver de qualquer maneira, mas a graça que me transforma, me fundamenta, me sustenta e transborda a partir de mim, não vai permitir que eu viva de qualquer maneira. Vai me impulsionar a viver de acordo com a vontade de Deus. É uma consequência natural. Eu fui amado, eu me sinto amado, agora eu viverei em resposta a esse amor. É isso. A lei pode até levar alguém até Cristo, mas jamais pode tornar esse alguém como Cristo. Apenas a graça de Deus pode nos transformar em alguém segundo a semelhança do nosso Mestre. Então Jesus olhou para ele e os detalhes da palavra me encantam. Ele responde, não, está tudo certo, estou ok com Deus, próximo, Jesus, esse aqui foi fácil, cumprir, obedecer, no que depende de mim, está tudo ok. Jesus olhou para ele, olha o versículo 21 na tua Bíblia, Jesus olhou para ele e o amou. Eu acho sensacional isso. Jesus não se ofende pela resposta desse rapaz, porque ele é um ignorante, mas é um ignorante honesto. Ele não é um líder religioso hipócrita que está tentando projetar sobre Jesus aquilo que ele não é. Jesus conhece o coração das pessoas. Então Jesus não fica ofendido pela sua falta de compreensão. Jesus não fica frustrado com uma possível vaidade espiritual. Quem esse jovem pensa que é para dizer que está cumprindo a lei? Não, não é assim que Jesus age. Jesus ama. Jesus olha para ele e é movido por amor. E por amor, Jesus vai lhe dizer algo que ele precisava ouvir. Motivado por esse amor, Jesus vai falar algo que teria a possibilidade de libertar esse jovem. Jesus amou tanto esse rapaz, que ele não queria que nada se tornasse um obstáculo na relação desse jovem com Deus. É como se Jesus estivesse falando, você está quase lá. Ele diz, falta ali uma coisa. Falta ali uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Você está quase lá. Você está fazendo a pergunta com a motivação correta? Você está diante da pessoa certa? Você está com a atitude correta? Você se ajoelha diante de mim? Você tem tentado no que depende de você ser temente e obediente a Deus? Você está quase lá. O problema é que quase não é lá. Não existe chegar quase no céu, né? Já pensou? A gente chegar quase no céu. Tragédia. Não tem chegar quase no céu. Lhe falta uma coisa. Lhe falta a primeira e mais importante realidade. É como se Jesus estivesse dizendo, você diz seguir os mandamentos, eu te trouxe os mandamentos relacionais, como você lida com o seu próximo, mas você quebrou o primeiro. Você quebrou o primeiro mandamento.
Você está olhando para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para o décimo, mas você não passou do primeiro. E qual era o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não passou do primeiro. Jesus toca na realidade mais profunda da alma desse jovem. Jesus toca em um assunto aqui chamado dinheiro. Esse jovem não apenas tinha muito dinheiro, ele amava o seu dinheiro. Se não fosse assim, Jesus não teria falado isso. E esse tanto de dinheiro, porque a ideia que dá é que é tanto dinheiro, que esse tanto de dinheiro se tornaria um enorme empecilho na caminhada desse jovem com Jesus. Mais do que um empecilho, seria um limitador. Mais do que um limitador, seria impossível esse jovem seguir a Jesus dessa maneira. Então, porque Jesus amou esse jovem, Jesus disse: se livre do teu dinheiro. É peso demais para você carregar. Se livre de todo o teu dinheiro. Se livre. E quando você estiver livre, eu convido você a uma caminhada próxima, íntima comigo. Mateus 6, versículos 19 a 21, dizem: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E olhe só a palavra de Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 24 do mesmo capítulo de Mateus 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus já havia falado isso, e essa é uma verdade atemporal, continua verdadeiro para nós ainda hoje. E talvez uma palavra como essa nos incomode, e se essa palavra nos incomoda é porque talvez nós amemos o dinheiro. E se nós amamos o dinheiro, a palavra de Jesus para nós é a mesma que ele proferiu ao jovem. Porque talvez o dinheiro tornou-se um ídolo nas nossas vidas. E o dinheiro tornou-se objeto da nossa devoção, da nossa veneração e da nossa busca. E Jesus nos ama tanto ao ponto de dizer: você não vai conseguir me servir desse jeito que você está vivendo. Essas palavras de Jesus são carregadas de amor. Às vezes nós pensamos, Jesus fala: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós pensamos que aquilo que nós gostamos, nós investimos, não é isso? Então, meu Palmeiras perdeu hoje, foi eliminado nos pênaltis, depois de quase uma virada histórica. Misericórdia. Mas eu não sou fanático, então tudo bem. Mas eu tenho familiares meus que são fanáticos pelo Palmeiras. Eles são de São Paulo, eles moram num bairro chamado Casa Verde. Eles expulsam as pessoas da casa deles que torcem contra o time deles, o Palmeiras. Isso já aconteceu. Então, quando lançam um novo uniforme, um novo patrocínio, então eles compram tudo. Isso é apenas um exemplo. De repente alguém que é fascinado por carros. De repente alguém que é fascinado, sei lá, pense em algum fascínio. E aí a gente pensa: não, eu gosto tanto disso que eu invisto meu dinheiro nisso. Não é isso que Jesus está falando. Não é que meu coração está lá e o meu dinheiro segue. Jesus está falando o contrário. Jesus está nos ensinando que onde eu coloco o meu tesouro, o meu coração vai seguir, porque agora aquilo tem valor. Se todo o teu investimento está em imóveis, eu tenho certeza que teu coração está lá. Não porque eu estou dizendo, mas porque Jesus nos disse. Nenhum problema ter imóveis, mas se tudo que você tem está nisso, eu tenho certeza que teu coração está lá. Se está num time de futebol, se está em carros, se está em qualquer outra coisa. Mas é tão maravilhoso pensar
que se nós temos investido no reino de Deus, sabe qual é a verdade máxima sobre isso? É que o nosso coração se volta para o reino de Deus. Porque onde nós colocamos o nosso tesouro, o nosso coração segue. Essas palavras de Jesus são carregadas de amor, e o amor desafia. O amor deseja o melhor. O amor quer que o outro se torne o melhor que o outro pode ser. E não há nada melhor que o ser humano possa almejar do que uma relação plena com Deus. Portanto, essas palavras de Jesus destinadas a esse jovem. A palavra de Deus está cheia de alertas para nós sobre esse tema, gente. E é valioso, é precioso que sejamos ensinados sobre isso, para não cairmos na tentação de que todo aquele que não conhece a Deus cai. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10 nos dizem que os que querem ficar ricos, preste atenção, nós já vamos falar sobre isso. Ser rico é pecado? Não. Mas os que querem ficar ricos, ou seja, aqueles que têm como objetivo de vida, como obstinação, como propósito último, o que você quer da vida? Eu quero ficar rico. Então, para esses, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, vocês sabem o resto, é a raiz de quê? De todos os males. Isso é assustador. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ou seja, por desejarem o dinheiro acima de tudo, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Duas perguntas importantes. Esse mandamento de abrir mão das riquezas, esse mandamento que Jesus traz para esse jovem, é um mandamento universal? Numa linguagem mais teológica, esse texto é narrativo ou esse texto é normativo? Traduzindo, esse texto conta um episódio específico ou esse texto gera para nós uma doutrina de modo que todo aquele que tem riquezas agora tem que abandonar as suas riquezas em prol de ser cristão? Para o alívio de alguns de vocês é narrativo, não é normativo. Ser cristão não é fazer voto de pobreza. Não é isso que esse texto está nos ensinando. Não é um mandamento universal, mas preste atenção nos princípios aqui. Jesus viu o coração desse jovem. Jesus enxergou que o coração desse jovem estava voltado para as suas riquezas. E por isso, entendendo que o amor ao dinheiro seria um empecilho nessa caminhada e nesse discipulado, Jesus toca na ferida e fala: abra mão. Abra mão. Mas pode ser aplicável igualmente na vida de alguns cristãos? Com certeza. Pode ser aplicável na vida de alguns que estão aqui essa noite? Com certeza. Quem é o seu Deus? Algumas perguntas nos ajudam a entender, ou a responder essa primeira pergunta. Na tua vida, tenha muito ou tenha pouco, você baseia suas decisões na palavra e em oração, ou na oportunidade de um bom negócio? Como é que você age? Você vê uma oportunidade e faz? Ou você ora? Ou você lê a palavra? E pergunta a Deus se aquela boa oportunidade de fazer negócio é condizente também com a vontade de Deus para a sua vida. Responda essa pergunta no seu coração. Você perde o sono pensando em dinheiro, naquilo que você não tem, naquilo que você gostaria de ter, naquilo que você tem medo de perder, naquilo que você precisa obstinadamente conquistar? E uma última pergunta, de várias outras que seriam possíveis: se você perdesse tudo que você tem, e o seu tudo pode ser muito ou pode ser muito pouco, mas se você perdesse tudo que você tem, você ainda se consideraria alguém abençoado por Deus? Você ainda conseguiria olhar para os céus e dizer: obrigado, Deus, porque nada tem me faltado. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso comigo, e obrigado porque eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Eu sei que tudo aquilo que eu tinha veio do Senhor, e se o Senhor tirou, é direito teu, glória seja dadas ao teu nome, está tudo certo. Você ainda seria capaz de fazer essa oração. Segundo,
É possível possuir riquezas e ser cristão? Sim, é claro que é possível. Jesus, por vezes, era sustentado no seu ministério por mulheres ricas. No livro de Atos, nós vemos pessoas ricas como parte da comunidade. É possível ser rico e ser cristão, desde que se compreenda a riqueza não como fonte de acúmulo e meramente enriquecimento próprio, mas desde que se compreenda o dinheiro como ferramenta para fazer expandir o reino de Deus e abençoar pessoas. Esse é o princípio da palavra. Use seu dinheiro como bênção. Invista na obra de Deus. Invista na manutenção e na expansão da comunidade local. Invista em missionários. Invista na vida de pessoas. Seja generoso. A palavra de Deus tem algo a dizer de bom para ricos cristãos? Tem. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Essa semana, eu, Nick, Marcelo e Kleber, que não está aqui, nós fomos a Maringá em um congresso sobre vocação. Alguns alunos da escola estiveram, Dani estava lá, então tinha alguns de nós. E em um determinado momento, eu já sabia disso, mas foi um momento tão precioso e tão interessante. Chamaram um professor, reitor e dono da faculdade Unicesumar, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. E chamaram ele lá à frente, no momento do culto, chamaram ele ao púlpito para agradecer a vida dele. Professor Wilson, um cara que certamente é muito, mas muito rico, milionário. A Unicesumar, ele mesmo declarou, tem 80 mil alunos. Se uma escolinha na esquina dá dinheiro, uma universidade com 80 mil alunos dá muito dinheiro. E aí, nesse final de semana, foram acolhidos 1.100 jovens para ouvir sobre vocação, para ouvir sobre o reino de Deus, para serem inspirados para o cumprimento da missão. E o que o professor Wilson fez com aquele campus gigantesco que ele detém, como fonte de lucro e subsistência para a sua vida e da sua família? O que ele fez? Ele entendeu, e ele já tem feito isso há muitos anos, com Team Street, agora com Vocari e com tantas outras coisas. Ele pega isso que Deus o deu e não pensa que Deus o deu apenas para ele reter. Ele olha para essa liderança, ele olha para esses 1.100 jovens e fala: é de vocês. Use. Utilizem as salas, utilizem a energia, utilizem a água. E sabe o que é incrível de tudo isso? E eu não quero que você entenda isso agora para um outro lado como barganha. Mas o que é incrível é que quanto mais o sujeito é generoso e mais ele abençoa, mais ele é abençoado por Deus. Para quê? Para que, sendo abençoado por Deus, ele possa abençoar ainda mais. Então é possível ter posses e entender que o dinheiro é fonte de bênção. É possível. É possível. Esse jovem, qual é a resposta dele? Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? Porque tinha muitas riquezas, diz o nosso texto. O jovem fez a sua escolha. Eu acho que é o único sujeito nos evangelhos que se aproxima de Jesus e sai pior do que chegou. Não é interessante isso? Por algo tão pequeno e tão miserável quanto o dinheiro, que poderia ser bênção para ele e para outros. Mas ele olha para Jesus, ele olha para a sua conta bancária, e de alguma forma ele não verbaliza isso, mas a atitude dele mostra o seguinte: eu sei que essa é a coisa certa a se fazer, mas não posso abandonar o meu senso de segurança, não posso abandonar a minha zona de conforto. E ele vai embora abatido, e eu acho que isso é extremamente importante. Ele não sai dali ofendido com Jesus,
Pô, fui lá falar com aquele Jesus e ele vem me falar de grana. Não, não é assim que ele sai. Ele não sai irado com Jesus, ele não se sente afrontado por Jesus, ele não se sente explorado por Jesus. Pô, eu fui querer seguir o cara falar de salvação, ele vem falar que queria que eu abandonasse tudo. Quem esse cara pensa que ele é? Ele sai triste, ele sai detonado, ele sai abatido, ele sai arruinado. Por quê? Porque ele sabe que ele ama mais aquilo que ele tem do que aquele que tudo é. E ele não tem coragem de abandonar tudo que tem em prol daquele que tudo é e vai embora completamente devastado. Que sina terrível para esse jovem. Está diante do Deus vivo e escolher um momento de prazer. Sabia que Jesus estava certo, mas escolheu a falsa ilusão de segurança que o dinheiro parece conceder. Rico, porém completamente perdido. Diante disso, Jesus olha ao seu redor e diz aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E eu confesso que quando eu chego a uma passagem como essa, eu tento amenizar, eu tento ler assim: como é difícil qualquer um entrar no reino de Deus. Não! Jesus está dizendo, como é difícil ao rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficam admirados porque eles falam: bom, se é assim, como é que fica? Por quê? Porque riqueza naquela época, e infelizmente ainda hoje, era sinal de que alguém era abençoado por Deus. Essa maldição dessa teologia da prosperidade que entrou nas igrejas cristãs, dizem que se Deus vai te abençoar com dinheiro. Deixa eu te falar alguma coisa. Deus pode te abençoar com dinheiro. Alguns de vocês Deus tem abençoado com dinheiro. Alguns de vocês Deus tem abençoado com muito dinheiro. E glória a Deus. Mas não pense que sinônimo de ser abençoado é ter uma conta bancária robusta. Porque você pode ser abençoado miseravelmente falando, porque ser abençoado diz respeito a conteúdos internos, é ser salvo, é ter a certeza da salvação, de que Cristo habita em mim através do seu Espírito Santo, e a partir de mim emana a sua verdade e a sua glória para todos aqueles que não o conhecem. Isso é ser abençoado, isso é ser bem-aventurado, isso é ser mais do que feliz. Bem-aventurados os pobres, pois eles entrarão no reino dos céus, disse Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus? E Jesus reitera, ele fala: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Ou seja, é difícil mesmo, do que um rico entrar no reino de Deus. Por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Alguém tem alguma ideia? É fácil imaginar. Não é porque o rico é ruim, não é porque o rico... Eu estava falando com o Nick essa semana. Às vezes algumas igrejas, inclusive, demonizam o rico, como se o evangelho não fosse para o rico. Já chegaram para mim, inclusive, falando assim: nossa, está vindo um pessoal aí na igreja de um status social. Eu falei: que bom, né? Porque o evangelho é para todo mundo, para o pobre e para o rico, para o branco e para o negro, para o homem e para a mulher. É para todo mundo. Mas por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Porque normalmente eles já possuem um Deus. E esse Deus tem até nome, Jesus chamou de Mamon. Um Deus que provê momentos de satisfação. Um Deus que provê senso de segurança. Um Deus que concede um status de autossuficiência. O rico tem as melhores coisas. O rico tem as melhores experiências. O rico tem os melhores médicos. Ele visita os melhores lugares. Para o rico, ele tem a ilusão de que o dinheiro compra tudo, basta dar um preço. O único problema é que a salvação não pode ser comprada, apenas recebida como fruto da graça. Nesse congresso que nós estávamos, eu descobri uma coisa, e eu confesso a você que quebrantou meu coração. Porque, de fato, ao longo dos anos, Deus tem nos dado como igreja a oportunidade de ministrar a todo tipo de pessoas. Vocês nos conhecem, vocês sabem que nós já moramos na vila, na favela, por 4 anos, eu e minha esposa.
Então nós ministramos e ainda ministramos aos mais pobres entre os pobres. Mas Deus tem dado oportunidade de ministrar na vida de pessoas também muito ricas. Os dois extremos. E eu descobri essa semana, eu estava falando com o Nick sobre isso. Existem 8 grupos menos alcançados, 8 segmentos de pessoas dos menos alcançados pelo Evangelho no Brasil. Alguns são meio óbvios: os índios, populações ribeirinhas, ciganos, povos quilombolas. E para todos esses, eu e o Nick conversávamos sobre isso, né? É tão bonito, eu fui chamado para os ribeirinhos. Glória a Deus, é legal. Fui chamado para os quilombolas, fui chamado para os índios. Amém, vocação. Só que sabe qual é um dos segmentos? E não me surpreende ver esse texto de Jesus. Um dos 8 segmentos menos alcançados pelo Evangelho no Brasil? Os ricos. Os ricos. Talvez, número 1, porque os ricos pensam que o dinheiro pode lhes dar tudo. Alguns ricos pensam assim. Ou talvez, por uma não atitude da igreja em lidar com essas pessoas e levar o Evangelho para essas pessoas, porque elas também precisam entender que elas são seres amadas por Deus e que diante de Deus o seu dinheiro não vale mais nem menos. E que quando elas chegam na comunidade, Tiago fala sobre isso. Lembra quando Tiago fala? Se chegar um mendigo e você vai meio que maltratando, falou: o que você está fazendo aqui? E chega um rico, e opa, senta aqui. Eu já vi isso acontecer aqui dentro. Eu já vi isso acontecer aqui dentro. Aqui na comunidade de Jesus Cristo, o rico e o pobre são iguais. Todos eles são carentes da graça de Deus e todos eles precisam ser amados e conhecerem a proposta do Evangelho e precisam se colocar de joelho diante da cruz, conhecer o seu pecado, reconhecer que nada são e entregarem sua vida a Jesus Cristo. É para isso que Deus nos deu o Evangelho. Os discípulos ficam perplexos, mas Jesus olha para eles e, encerrando, responde: mas o que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começa a dizer-lhe: mas nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: eu digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, abre parênteses, vai receber também perseguição. E na era futura, a verdadeira vida, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eu e minha família somos prova viva disso. Meus pais e meu irmão moram em outro país. Meus avós, a quem eu tanto amo, tenho ambos, mas tenho um carinho especial pelos meus avós maternos. Meu avô se foi há um pouco mais de um ano, alguns de vocês acompanharam. Meu avô que era um pai para mim. Minha avó também está longe, está lá em Santos. Não consigo visitá-la tanto quanto eu gostaria, não consigo passar esse tempo com ela, e eu sei que são os últimos anos da vida dela, mas eu tenho que confiar que Deus está cuidando dela também, porque enquanto eu estou cuidando das coisas do reino, eu tenho que crer que Deus está cuidando de mim e dos meus. O meu filho não tem avós perto. Os meus pais, que são os avós do meu filho, a relação deles é por Skype, quando dá, porque também tem um fuso horário que é ruim pra caramba para a gente se falar. Os mais próximos estão aqui em São Paulo, mas não é sempre que a gente pode ir também. Mas Deus vai dando irmãos para a gente. Deus vai dando família para a gente. Deus vai dando vocês. Deus deu vocês para a gente.
Talvez eu não tenha meu pai, minha mãe, meus avós perto, eu tenho vocês. Hoje me ligaram 8 horas da manhã, falar assim, deixa teu filho pronto aí que a gente quer passar o dia com ele. Um casal aqui da igreja que meu filho chama de vô e de vó. Não é sem dificuldade, mas eu e minha família somos resposta viva desse negócio. E eu desafio cada um de vocês a viver intensamente o reino de Deus. Não é só com dinheiro não, gente, é com tudo. É onde você estiver, você levar Jesus para as pessoas. Porque Jesus está dizendo que nós não vamos nos arrepender. Jesus está dizendo que Ele vai cuidar de nós. Jesus está dizendo que não há nenhuma renúncia, nenhum abandono que seja grande o suficiente diante de tudo aquilo que Ele tem nos dado, que já nos deu, que continuará nos dando e que vai nos preparar para a eternidade. Às vezes nós pensamos, será que vale a pena? E Jesus nos lembra, sempre vale a pena. Que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, independente da realidade que você viva, no seu trabalho, no seu lar, com os teus amigos, que a gente não possa fazer um juízo de valores daquilo que é mais importante. O reino de Deus é mais importante, que pelo Espírito Santo de Deus nós façamos diferente de como esse jovem rico fez. Que ao escolher qualquer outra coisa, escolher andar com Jesus, porque Jesus não estava nem chamando ele para fazer nada. Não estava falando, vem para conquistar o mundo. Não, vem para estar comigo. Qual que é o chamado de Jesus para nós? É para estar com Ele. O fazer é consequência do ser, o fazer é consequência do estar. Que essa palavra possa estar em nossos corações. Que tudo que Jesus quer de nós, Ele nos quer perto. E Ele nos quer tão perto que Ele derramou o Seu Espírito Santo, para que estando perto Ele pudesse estar dentro, para que estando dentro Ele pudesse se manifestar através. Vale a pena, sempre vale a pena, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguições, sempre vai valer a pena, não se esqueça jamais disso. Amém?